A mensagem de Provérbios 24. Quando a vida te derruba, Deus te dá força para levantar 7 vezes. A queda tem som de vidro e gosto de ferro. Um dia comum, uma notícia, um erro, uma porta que se fecha e de repente você está no chão, com a respiração curta e a mente tentando reescrever o que acabou de acontecer. Provérbios 24 acende uma luz nesse instante. O justo cai 7 vezes e se levanta. Não porque é imune ao golpe, mas porque aprendeu um caminho de volta. A sabedoria aqui não romantiza a dor. Ela nos entrega ferramentas para passar pelo dia mau sem perder o eixo, reconstruir a casa interior com entendimento e transformar tombos em degraus. Este é um roteiro de resiliência prática. Respirar, avaliar, ajustar e avançar, com Deus sustentando dentro o que o mundo tenta derrubar por fora. O primeiro minuto após a queda. O primeiro minuto decide o resto do dia. No impacto, a alma quer reagir. Culpar, prometer, desistir, postar, comprar, responder. A sabedoria manda fazer o oposto. Pausar. Pare e recupere o fôlego. O corpo, quando respira fundo e devagar, diz ao coração que a realidade pode ser enfrentada sem pânico. 3 respirações completas já rebaixam a espuma. Nomeie o que aconteceu com palavras simples. Perdi, errei, fui traído, acabou, não saiu como eu planejei. Dar nome devolve governo. O que tem nome pode ser tratado. Sem isso você reage ao fantasma, não ao fato. Em seguida, proteja-se de decisões definitivas sob emoção intensa. Não assine, não prometa, não rompa, não publique. Escreva rascunhos e guarde. Em tempestade, o volante fica leve demais. O silêncio aqui não é covardia. É estratégia para não transformar um tombo em cadeia de tombos. Procure um ponto de apoio, um amigo que fala a verdade, um mentor, um texto breve da palavra, uma caminhada curta. O objetivo não é consolo barato, é reorientar o eixo. Estou no chão, mas não estou sozinho. Dói, mas não define meu fim. Agora faça um inventário mínimo. O que de fato caiu? Projeto, reputação, recurso, relação? O que permanece de pé? Fé, nome, competências, gente que ama você, saúde, oportunidades futuras. O choque pinta tudo de preto. O inventário devolve tons. A mente para de generalizar, nada presta, e volta a trabalhar. Perdi isto, mantenho aquilo, posso agir assim. Escreva uma frase de verdade para ancorar o dia. Caí aqui, levanto assim. Coloque-a no bolso. Ela é seu antídoto contra a narrativa da derrota total. Por fim, escolha um gesto pequeno que interrompa a inércia. Tomar água, arrumar a cama, enviar um e-mail objetivo, desmarcar com respeito o que não poderá cumprir, pedir perdão a quem precisa ouvir, caminhar 10 minutos. Não é fuga, é reinício. O levantar começa com centímetros. Deus não exige heroísmo no primeiro minuto. Ele oferece presença e mapa. Respire, nomeie, silencie o impulso, inventarie, execute um passo. A queda deixa de ser identidade e volta a ser evento. E eventos, com sabedoria, podem inaugurar capítulos melhores que os anteriores. Se desfaleces na adversidade, se te mostras fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Provérbios 24:10. Não humilha, diagnostica. É como um termômetro que acusa febre não para envergonhar o doente, mas para iniciar o tratamento. O dia mau revela, não define. Ele expõe a musculatura real da alma, a qualidade dos nossos hábitos, a profundidade das nossas raízes. Quando a pressão chega, a fantasia descola da pele e sobra aquilo que foi de fato treinado. Em vez de negar a leitura, acolha-a. Minha força ficou aquém. Esse reconhecimento é o primeiro passo para crescer, não para desistir. Força no dicionário de Provérbios não é grito nem performance, é estrutura interior. É a soma de sabedoria praticada, entendimento aplicado e conhecimento que virou rotina. Gente forte não é quem nunca sente medo, é quem permanece íntegro quando sente.
É quem, sob impacto, lembra do mapa. É quem, na confusão, segura a língua, preserva a justiça, busca conselho, respeita seus limites, faz o próximo certo. A adversidade funciona como teste de estresse em ponte. Revela rachaduras ocultas, mas também confirma vigas bem assentadas. O objetivo do texto é que, ao fim da crise, você saiba onde reforçar e onde manter. Como transformar esse versículo em plano de fortalecimento? Comece pela avaliação honesta, onde você desfaleceu. No ânimo, porque faltavam repouso e ritmos. Na fé, porque a palavra estava rarefeita. No caráter, porque o sim dependia de aplauso. Nas finanças, porque não havia margem para absorver impacto. Nas relações, porque você vinha empurrando conversas essenciais. Escreva 3 pontos de falha com frases simples. Depois, escreva 3 recursos que ficaram de pé. Um amigo que sustentou, um hábito que protegeu, uma competência que salvou. O diagnóstico completo evita tanto a autopiedade quanto a arrogância. Nem tudo caiu, nem tudo estava forte. Agora dá para trabalhar. Em seguida, troque bravura por treino. Força não aparece por decreto motivacional. Nasce de prática humilde e repetida. Se o cansaço foi seu colapso, reinstale o ciclo sono-mesa-silêncio como disciplina não negociável, mesmo que comece pequeno. Se a ansiedade dominou, introduza uma liturgia de aterrissagem diária. 10 minutos de leitura da palavra, 3 linhas de oração honesta, uma caminhada breve ao final do expediente, uma lista de gratidões concretas. Se a língua incendiou, institua o intervalo de paz. Não responder nada importante sob adrenalina, escrever e deixar dormir, revisar no dia seguinte. Se o problema foi financeiro, adote a planilha mais simples do mundo. Entradas, saídas, dívida, reserva. O que couber entra, o que não couber espera. Se o ponto fraco foi solidão, forme uma mesa pequena de conselhos, 2 ou 3 pessoas que amem a verdade mais do que amem sua aprovação. Força também é memória organizada. No dia mau, lembranças de fidelidade viram combustível. Por isso colecione marcos, respostas que vieram na hora certa, livramentos discretos, portas que se abriram sem jeitinho, provisões que não estavam no script. Escrever essas lembranças cria uma conta de confiança contra a qual você saca quando a esperança fica baixa. A memória combate a mentira da adversidade, que sempre diz: desta vez você está só. O justo se levanta não porque ignora a dor, mas porque lembra quem caminha com ele. Outro componente da força é a proporcionalidade. Quem desmaia na adversidade, muitas vezes, está tentando resolver a vida inteira num dia. Sabedoria reduz o problema à sua próxima tarefa verdadeira. Grandes reconstruções começam por um tijolo, um pedido de perdão limpamente feito, um contrato reescrito para caber na realidade, uma conta renegociada, um médico finalmente marcado, um não dito ao convite que roubaria o pouco de fôlego que você tem. Força é saber escolher o essencial quando tudo grita urgente. Há, por fim, um segredo que os fortes praticam em silêncio. Eles treinam nos dias bons, instalam rotina quando não precisam, guardam margem quando não falta, pedem conselho quando ainda dá tempo, consertam pequenas injustiças antes que virem processos, trocam as baterias com a luz amarela, não quando o carro para. O dia mau encontra gente assim com ferramentas à mão. Isso não os torna invencíveis, os torna menos frágeis, e quando caem, caem sobre almofadas que prepararam. Comunidade, disciplina, propósito. Se hoje você lê Provérbios 24:10 como espelho e vê fraqueza, não se condene, se comprometa. Escolha 3 práticas de fortalecimento para as próximas 2 semanas. Uma de corpo, sono preservado, caminhada diária, alimentação simples. Uma de alma, palavra antes de tela, oração com nomes, silêncio breve. Uma de vida prática, orçamento à vista, conversa que falta, checklist de prioridades para cada manhã. Revise a cada 7 dias, ajustando sem culpa e sem auto-engano. Força cresce assim.
Um músculo de cada vez sob carga suficiente, com descanso adequado por tempo bastante. E guarde a promessa que sustenta todo este capítulo. A queda não é o último capítulo para quem aprende. O justo se levanta porque Deus o sustenta. A fé não remove o peso, dá estrutura para carregá-lo sem quebrar. Hoje seu termômetro apontou febre, trate. Amanhã ele apontará menos. E no próximo dia mau, você reconhecerá a diferença. O chão ainda é duro, mas a alma não desmaia. Esse é o milagre discreto da força que vem de Deus e do hábito. A cada queda, um levantar mais rápido, mais lúcido, mais inteiro. Casa que fica de pé. Com sabedoria se edifica a casa, com entendimento ela se estabelece, e pelo conhecimento se encherão os quartos de riquezas raras e agradáveis. Provérbios 24 nos entrega um projeto de reconstrução que começa por dentro. A casa aqui é seu interior, suas relações, sua rotina, seu nome. Depois de uma queda, a tentação é erguer fachada, parecer forte, ocupar a agenda, postar vitórias. A sabedoria faz o inverso, entra pelos cômodos da alma, reforça vigas, troca encanamentos, repara telhado. Só então abre a janela. Não é devagarismo, é engenharia. Fachadas levantam em horas, casas que ficam de pé atravessam invernos. Sabedoria é o primeiro tijolo. Ela responde ao como com realidade. O sábio não mente para si. Mede a rachadura, calcula o custo, aceita que uma parede terá de cair para a estrutura aguentar. Em vez de tampar infiltração com tinta, trata a origem. Traduzindo, você não tenta salvar uma rotina inviável com mais esforço. Redesenha a rotina. Não promete o que não cabe. Reduz o escopo e entrega com excelência. Não pinta de otimismo o que pede arrependimento. Confessa, repara, recomeça. Sabedoria é amor pela verdade em ação. E por isso a casa ergue-se sobre chão firme. Entendimento é o alicerce que estabiliza. Se sabedoria responde como, entendimento responde por quê. Por que essa dinâmica de trabalho sempre termina em exaustão? Por que essa conversa em casa vira briga? Por que essa dívida reaparece? Sem entender as causas, trocamos móveis de lugar e chamamos de reforma. O entendimento exige investigação. Padrões, gatilhos, crenças, medos. Exige também escuta. O que o outro realmente sente quando você age assim? O que seu corpo está dizendo quando trava? O que sua agenda revela sobre seus deuses? Quando o porquê fica claro, decisões param de ser improvisos e viram respostas estruturais. A casa para de balançar. Conhecimento é o que enche os cômodos. Não é acúmulo de informação. É competência aplicada que se traduz em riquezas raras e agradáveis. Paz perceptível, conversas maduras, processos simples, finanças com margem, qualidade no que se entrega. Conhecimento cria ferramentas, checklists que evitam esquecimentos, scripts de conversas difíceis, planilhas visíveis, rituais de descanso, políticas para presentes e favores, planos de contingência. Cada ferramenta instalada é um objeto útil posto na prateleira. A casa deixa de depender de humor para funcionar. Reconstruir com esses três materiais exige ordem. Primeiro, sabedoria, parar, medir, decidir a verdade. Segundo, entendimento, mapear causas e ajustar rotas. Terceiro, conhecimento, implementar práticas. Por exemplo, depois de uma queda financeira, sabedoria reconhece não cabe. Entendimento identifica o padrão. Compra por ansiedade, ausência de orçamento, comparação. Conhecimento cria o sistema. Envelope de despesas, reserva automática, jejum de vitrines, regra do 24 horas antes de comprar. Em poucos ciclos, uma casa que desmoronava começa a segurar chuva. No campo das relações, a mesma arquitetura funciona. Sabedoria diz: nossa conversa está ferindo. Entendimento pergunta: em que ponto o diálogo azeda? Quais palavras disparam defesa? Qual necessidade está sendo ignorada? Conhecimento instala práticas, horário e lugar para discutir, regra de um fala de cada vez, fatos antes de rótulos, pedido claro no lugar de acusação,
encerramento com combinado específico por escrito. O clima muda não por mágica, mas por método. E método é misericórdia aplicada. Todos sabem onde pisam. Há um engano comum que atrasa reconstruções: confundir velocidade com força. Força real escolhe ritmo que preserva a estrutura. Você não levanta um telhado pesado em corrida, levanta com alavanca. Da mesma forma, não é o acúmulo de tarefas heróicas que ergue a casa, e sim a constância em poucos pilares. Palavra antes de tela, mesa diária sem distração, sono preservado, trabalho com escopo claro, finanças transparentes, prestação de contas com gente confiável. São pilares silenciosos que seguram o peso quando os ventos retornam. Outro ponto essencial: casas firmes têm portas e cercas. Portas: abertura deliberada para conselhos, correções, ajuda. Cercas: limites que protegem o que é essencial. Abrir sem cercar é vulnerabilidade tola. Cercar sem abrir é isolamento orgulhoso. A sabedoria encontra o meio justo. Convida pessoas íntegras para ver a obra, mas recusa o palpite que exige demolir princípios. Essa combinação atrai paz e afasta ruído. E quando alguém tenta mover seu marco, exigindo jeitinhos, prazos inumanos, silêncio conveniente, a cerca lembra: aqui não. As riquezas raras e agradáveis não são luxos, são sinais de saúde. O quarto da paz: você dorme sem perseguir justificativas. A sala da conversa, sem ironia, com respeito, com escuta. A cozinha da provisão: comida simples, contas pagas, generosidade orçada. O escritório da excelência: processos, checklists, entregas confiáveis. A varanda do propósito: tempo para agradecer, pensar, abençoar, planejar. Quando esses cômodos começam a se encher, o coração entende que levantar não é voltar ao que era, é habitar melhor do que antes. Se você precisa de um começo prático, faça hoje o mutirão de 3 cômodos. Escolha 3 áreas e aplique um ato de sabedoria, um de entendimento e um de conhecimento em cada. Na agenda: sabedoria, eliminar um compromisso inviável. Entendimento: identificar o gatilho de dizer sim demais. Conhecimento: instalar um bloco de foco diário. Nas finanças: sabedoria, listar dívidas e parar de escondê-las. Entendimento: mapear gastos por emoção. Conhecimento: criar a primeira reserva. Nas relações: sabedoria, pedir perdão objetivo. Entendimento: perguntar o que o outro precisa para se sentir respeitado. Conhecimento: criar um combinado simples e revisável. São pregos batidos no lugar certo. Por fim, lembre: Deus não habita fachadas. Ele se alegra em casas verdadeiras. Quando você escolhe sabedoria, entendimento e conhecimento, não está apenas criando um ambiente funcional. Está consagrando um espaço onde a presença dele encontra descanso. E onde ele descansa, suas quedas futuras encontram chão. A casa fica de pé, não porque nunca mais virá vento, mas porque quando vier encontrará estrutura. É isso que transforma a promessa: o justo cai 7 vezes e se levanta, em rotina. Cada levantar constrói uma casa mais estável que a anterior. Conselhos que viram estratégia. Com direção sábia se empreende a guerra, e na multidão de conselheiros a segurança. Provérbios 24 nos arranca da fantasia do herói solitário. Quedas persistentes costumam ter, na pré-história, decisões tomadas em isolamento. Promessas firmadas sem ouvir ninguém. Contratos assinados na euforia. Respostas dadas sob raiva. Planos montados em madrugadas de ansiedade. A sabedoria propõe outra coreografia. Antes de marchar, reunir. Antes de falar, ouvir. Antes de assinar, submeter. Conselho não é plateia, é mesa. E mesa, na Bíblia, é lugar de verdade, pão e plano. O primeiro passo é entender que conselheiros não são clones. Um vê o mapa financeiro, outro lê pessoas, outro percebe riscos éticos, outro oferece perspectiva espiritual. Juntos, enxergam em 360 graus o que você, sozinho, vê por uma fenda.
É por isso que a multidão de conselheiros cria segurança. Ela diminui pontos cegos, não terceiriza a responsabilidade. Você continua autor da decisão, mas agora com dados, ângulos e limites que protegem do auto-engano. Gente sábia escolhe conselhos que a confrontem, não apenas a elogiem. Formar essa mesa exige critério. Procure quem ama a verdade mais do que ama você. Quem pode dizer não sem perder o convite para o café, quem vive o que recomenda, quem não se vende por acesso, quem conhece os custos do sim e do não. Um conselheiro competente sem caráter cria atalhos perigosos. Um conselheiro piedoso sem competência produz boas intenções inofensivas. A combinação cura, técnica com ética, experiência com humildade, fé com realidade. E lembre-se de variar gerações. Há sabedorias que só a estrada longa concede e há sensibilidades que os ventos novos captam primeiro. Como transformar conselho em estratégia e não em reunião infinita? 3 movimentos. Primeiro, chegue com perguntas, não com discurso. Em vez de buscar validação, busque verdade. O que estou deixando de ver? Onde estão os riscos? Qual o pior cenário? Que sinais indicam que devo recuar? O que preciso medir para saber se está funcionando? Perguntas boas aceleram maturidade. Segundo, peça números e critérios. Conselho que vira estratégia se traduz em marcos. Prazos realistas, orçamento visível, indicadores simples, responsáveis definidos, momentos de revisão. Sem isso, você sai inspirado e volta igual. Terceiro, combine o direito de veto em áreas de risco. Se um conselheiro ético diz que a proposta fere marcos morais, o veto é acatado. Isso não é perder autonomia, é ganhar futuro. Conselho também tem timing. A consulta tardia pede bênção para o que já foi decidido. A sabedoria consulta cedo o suficiente para ainda poder mudar. Isso exige lidar com o orgulho, abrir o plano quando ele ainda está cru, permitir que alguém mexa na sua obra, admitir que o seu melhor rascunho tem falhas. O resultado é um produto menos brilhante e mais verdadeiro, menos publicável e mais executável. No longo prazo, é isso que constrói nome. Há armadilhas comuns que sabotam a mesa. A primeira é a curadoria pelo conforto, só convidar quem pensa como você. A segunda é a rotatividade defensiva. Quando alguém confronta, você substitui por outro mais dócil. A terceira é a estatística emocional. Ouvir 5 opiniões, escolher a que confirma seu impulso e chamar isso de multidão. Se você quer segurança real, acolha o desconforto da divergência e, de tempos em tempos, faça a pergunta que ninguém gosta de ouvir. Se isso der errado, onde foi que ignoramos um alerta? A mesa honesta não elimina fracassos, mas evita desastres. O texto fala de guerra por uma razão. Viver bem exige estratégia, disciplina e coragem. Decisões críticas pedem plano de batalha. Quem vai fazer o quê, quando, com quais recursos, sob quais limites, com qual plano B? Conselho transforma desejo em roteiro. E roteiro bom prevê fricção, dias de baixa, notícias ruins, atrasos, quedas de ânimo. Quando isso chega, você não interpreta como sinal místico de não era para ser. Interpreta como parte do terreno. Ajusta, recua para avançar, redistribui forças. A segurança está menos em nunca errar e mais em saber corrigir rápido. Na vida prática, essa mesa pode caber em formatos simples. Um encontro mensal de 1 hora com 3 pessoas íntegras para revisar finanças, rotina, decisões familiares e profissionais. Um grupo de mensagens só com pauta de prestação de contas. Metas da semana, riscos, ajustes, um mentor com quem você marca a cada trimestre uma conversa de perguntas difíceis, um conselheiro técnico para validar contratos e números antes da caneta, uma liderança espiritual para ler sua alma e evitar que carências virem direção. Escritos curtos depois de cada encontro consolidam decisões e evitam telefone sem fio. Em casa, conselho vira aliança. O casal que decide sem consultar um ao outro cria feudos.
O casal que consulta demais sem decidir cria paralisia. O meio é claro: ouvir, pesar, orar, escrever, executar, revisar. Filhos mais velhos podem compor a mesa em assuntos que os afetam. Isso educa a responsabilidade e melhora a adesão. Famílias sábias pedem conselhos antes de grandes passos: mudança de cidade, dívidas, parcerias, escolas, horários. Não terceirizam o governo do lar, apenas recusam caminhar cegas. Talvez você pense: eu não tenho gente assim. Comece com quem tem, e enquanto trilha, Deus acrescenta. Procure em círculos de trabalho, comunidade de fé, amizades antigas, profissionais idôneos. E, se for necessário, pague por parte dessa mesa. Consultorias, terapia, assessoria jurídica e contábil. Porque conselho bom custa menos do que consertar escolhas ruins. A humildade que investe em orientação evita uma coleção de cicatrizes caras. Se você caiu e quer levantar melhor, marque hoje a primeira mesa. Escreva sua pauta em 3 linhas. Decisão A, risco B, recurso C. Convide 2 pessoas e proponha perguntas específicas. Saia com um plano de 7 dias, datas marcadas, tarefas distribuídas e um critério de sucesso observável. Na semana seguinte, revise o que funcionou, ajuste o que falhou, celebre o pequeno avanço. Repita por 1 mês. Você perceberá algo simples e poderoso. Com direção sábia, a guerra deixa de ser caos e vira campanha. E campanhas vencem não por golpes de sorte, mas por passos alinhados, corrigidos e perseverantes. No fim, conselhos que viram estratégia são uma forma de graça concreta. Deus, que nos chama a levantar 7 vezes, nos dá gente, dados e disciplina, para que o levantar não seja salto cego, mas caminhada firme. A multidão certa ao redor da sua decisão não rouba autoria, devolve segurança. E segurança, em Provérbios 24, não é ausência de batalha. É confiança de que, quando a poeira baixar, sua casa continuará de pé e seu coração inteiro. O mel da sabedoria. Provérbios 24 fala do mel, como quem entrega um segredo de sobrevivência. Come mel, meu filho, porque é bom. O favo de mel é doce ao teu paladar. Assim é a sabedoria para a tua alma. Se a achas, haverá futuro e a tua esperança não será cortada. O texto associa sabor e sentido. Quando a vida nos derruba, muita coisa amarga ocupa a boca: frustração, ressentimento, autoacusação. A sabedoria entra como doçura legítima que não anestesia, nutre. Não é açúcar que vicia, é alimento que sustenta. Ela devolve energia limpa para levantar, clareia a mente, acalma o peito e reabre a estrada do futuro. O mel da sabedoria não é algo exótico, é a palavra digerida na rotina. Não basta ler como quem cumpre rito, é preciso saborear, ler devagar, notar uma frase que acende, perguntar como ela toca o hoje, ruminá-la no caminho, orar com nomes e decisões na mão. Esse processo transforma versículos em glicose para a alma. Não invejar. E você reduz a tela que inflama a comparação. Preparar fora a tua obra, e você organiza o essencial antes de correr atrás do brilhante. Com prudência se empreende a guerra, e você marca a mesa de conselhos antes de assinar. O mel vira gesto. É aqui que a doçura ensina. Há falsificações de mel que prometem o mesmo efeito. Frases motivacionais vazias, espiritualidade de performance, consolos que evitam a verdade. Eles dão pico e queda, e a queda costuma ser mais funda. O mel bíblico tem 3 propriedades que permitem reconhecer sua autenticidade. Primeiro, é doce e verdadeiro. Consola sem mentir, encoraja sem interromper o exame da realidade, dá coragem para pedir perdão e para recomeçar menor se necessário. Segundo, é doce e prático. Transforma a ideia em disciplina, fé em agenda, esperança em microdecisões. Terceiro, é doce e humilde. Não infla vaidade, não cria palco, não promete isenção de ventos, promete presença e mapa. Como colher esse mel no cotidiano? Instale uma colher de manhã e uma à noite. De manhã, antes das notificações, leia um trecho curto
e escolha uma linha para mastigar ao longo do dia. Escreva-a na agenda, deixe-a no bolso, repita-a nas pausas. À noite faça o balanço. Onde a linha te ajudou a escolher melhor? Onde você ignorou? Escreva 3 agradecimentos concretos, um pedido objetivo, um ajuste para amanhã. Essa liturgia é simples e poderosa. Ela desacelera o sangue, organiza o coração, cria um lastro que resiste ao empurrão da primeira notícia ruim. O mel também se colhe em companhia. Ler com alguém, trocar impressões em 15 minutos semanais, orar um pelo outro com pedidos específicos, compartilhar pequenas vitórias e tropeços, tudo isso multiplica a doçura. A vida tem uma lei discreta. O que é bom, quando partilhado, cresce. O que é tóxico, quando partilhado, contamina. Dividir mel cria imunidade contra a amargura. Além disso, a percepção do outro amplia o sabor. Ele vê detalhes que você não viu, aplica de modos que você não imaginou, e a sua semana ganha caminhos novos para praticar o mesmo texto. Mas e quando não sinto doçura nenhuma? É aqui que o mel da sabedoria se revela mais do que sensação. É decisão nutritiva. Há dias em que a palavra parece pão seco e ainda assim sustenta. Continue mastigando. A disciplina antecede o apetite e o apetite cresce com a disciplina. Com o tempo, você reconhece um fenômeno silencioso. A mente, que antes girava em espirais, começa a preferir trilhos. A língua, que antes atacava, começa a escolher a palavra branda. Os olhos, que antes caçavam vitrines, começam a procurar justiça no varejo do dia. Isso é glicose entrando no sangue da alma. Por fim, lembre, o mel não substitui a refeição completa. Sabedoria, entendimento e conhecimento trabalhando juntos. Ele é a energia que permite erguer a casa, ouvir conselhos, preparar o campo, suportar o dia mau. Tome sua colher hoje. Escolha um versículo de Provérbios 24, saboreie-o, escreva uma ação pequena que brota dele e execute antes que o dia acabe. O futuro que parecia distante começa quando a palavra desce da página para a prática. É doce porque é de Deus, ensina porque é verdade. Resgate na beira do abismo. Provérbios 24 faz um chamado que não deixa espaço para neutralidade. Livra os que estão sendo levados à morte e salva os que cambaleiam indo para a matança. A cena é forte de propósito. Não fala de debates abstratos, mas de gente em processo de ruína. O amigo que se isola, o colega que normaliza o excesso, o adolescente que brinca com o risco, o adulto que liga o piloto automático e deixa a vida escorrer por vícios polidos, o parente que flerta com decisões sem volta. A sabedoria não assiste à distância. Ela desce para a beira do abismo, fala com voz limpa e estende a mão antes que o passo seguinte vire queda. Resgatar começa por ver, e ver exige desacelerar. Quem vive correndo não percebe sinais sutis. O riso que virou ironia constante, a agenda que sumiu com a mesa, a mudança de humor que se repete, a dívida escondida, o cinismo que se instala como defesa, a fé que virou lembrança. O texto nos convoca a atenção compassiva. Reparar sem vigiar, notar sem vigiar com desconfiança, aproximar sem invadir. É um olhar que diz, eu importo comigo e com você. Não, eu sei o que é melhor para você. Esse olhar abre a primeira ponte. A pessoa percebe que pode ser vista sem ser julgada, e a alma abre uma fresta. Depois de ver, é preciso entrar na conversa certa. Resgate não começa com sermão, começa com pergunta. Como você está de verdade? O que tem sido mais pesado? Onde dói quando ninguém está olhando? Perguntas sem pressa, com silêncio suficiente para que a honestidade apareça. E quando aparecer, nomeie com ternura e precisão o que está em jogo. Eu te amo demais para fingir que não vejo. Isso aqui pode te destruir. A saída, mas exige verdade agora. A fala de resgate combina firmeza e colo. Ela não romantiza o abismo, mas também não empurra o ferido para dentro dele com acusações. Descreve o risco, oferece companhia, aponta a escada. O texto ainda desarma nossa desculpa favorita.
Não sabíamos disso. Sabíamos, ou ao menos suspeitávamos. Deus pesa os corações e vê o que fingimos não ver por conveniência, vergonha ou medo de desgastar a relação. A responsabilidade do resgate cobra coragem. Coragem de ser impopular por um tempo, de ouvir respostas duras, de marcar limites, de interferir quando todos preferem a paz aparente. Às vezes, amar significa dizer: não vou ser cúmplice, não vou acobertar, não vou financiar a sua ruína, não vou chamar de normal o que está matando você em prestações. A intervenção amorosa é cicatrizante, dói na hora, salva no futuro. Resgatar também é construir trilho. Não basta estou aqui. É estou aqui e vamos fazer assim. Ajude a pessoa a transformar confissão em passos. Marcar consulta médica ou terapia, comunicar um chefe sobre um ajuste necessário, bloquear números e rotas de tentação, prestar contas a alguém confiável, reorganizar rotina para caber descanso, reinstalar a mesa, escrever um plano mínimo de dívida, retomar a oração com frases curtas e verdadeiras. Cada passo é uma estaca fincada longe da borda. Não espere que a vontade apareça completa. A vontade se fortalece caminhando. O seu papel é oferecer presença, método e lembrança de quem ela é quando está sóbria. Há limites sagrados no resgate. Um deles, não negociar a verdade. Socorrer não é encobrir, é iluminar. Outro, não confundir compaixão com codependência. Você não pode respirar pelo outro. Pode segurar a mão, mas não pode caminhar por ele. Estabeleça acordos claros. O que você fará, o que você não fará, o que espera em troca, quando voltará a conversar, quais fronteiras protegem ambos. Limites preservam a dignidade e evitam que o resgatador vire refém. Lembre que o amor que diz sim para tudo acaba dizendo não para o essencial. Resgate verdadeiro é trabalho em equipe. Acione gente que some força, familiares, líderes, amigos íntegros, profissionais. Divida o peso. Crie círculos pequenos e responsáveis, com confidencialidade e plano. Evite as rodas grandes de opinião. Use mesas pequenas de cuidado. Muitas histórias de levantar 7 vezes têm bastidores com nomes discretos que oraram, levaram, buscaram, cozinhavam, pagaram uma consulta, ficaram do lado de fora do consultório, ouviram recaídas sem aplaudir nem abandonar. A graça de Deus costuma chegar em mãos humanas. E se o resgate for com você mesmo? Aplique o texto no espelho. Há áreas em que você está indo para a matança com eufemismos. Línguas que mordem vínculos, telas que mordem horas, copos que mordem o juízo, dívidas que mordem a paz, seduções que mordem a alma, preguiças que mordem o propósito. Deus lhe dá hoje a chance de ser seu próprio socorrista lúcido. Nomeie a beira, interrompa o passo, peça ajuda, assine um compromisso público com alguém, elimine rotas, instale limites, aceite correções. O justo que se levanta não é o que nunca escorrega, é o que reduz a distância entre o tropeço e o pedido de socorro. Há casos em que a pessoa resgatada não quer voltar. Nessa beira, a sabedoria manda amar sem perder o norte. Ore com nomes e lágrimas. Mantenha portas abertas sem tirar as portas dos eixos. Recuse financiar o abismo. Proteja os vulneráveis afetados. Celebre qualquer milímetro de retorno. Esteja pronto quando a consciência rasgar a névoa. E cuide do seu coração. Não deixe a amargura plantar raiz. Não transforme fracasso do outro em identidade para você. Não se culpe por resultados que não controlou. O Redentor forte, de que Provérbios fala, está na outra ponta. A história ainda é dele. Por fim, lembre-se de que resgate é evangelho em movimento. O Deus que nos encontra na beira do precipício nos chama a fazer o mesmo. Ele nos ergue para erguer, nos consola para consolar, nos alinha para alinhar. Quando você se aproxima de alguém em processo de morte interior e lhe oferece presença, verdade e caminho, você está encarnando a promessa de Provérbios 24. Onde há queda, pode haver levantar. Às vezes o milagre é rápido, às vezes é uma obra longa, com pausas e retomadas.
Em ambos os casos, a mão de Deus passa pela sua mão. E mãos assim, quando alcançam a beira, mudam trajetórias que já se julgavam perdidas. Queda do justo, levante com método. O justo cai 7 vezes e se levanta. Não é licença para repetir erros, é roteiro para transformar tropeços em formação. O texto não promete imunidade, promete método. Sem método, a queda vira identidade ou espetáculo. Ou você se afunda em culpa, ou vira especialista em discursos de recomeço que não chegam a lugar algum. Com método, a queda vira aula. E toda aula, quando bem feita, tem objetivo, conteúdo, prática e revisão. Aqui, o objetivo é simples: levantar melhor do que caiu. O método começa com confissão limpa. Não a confissão que floreia, terceiriza ou transforma o erro em poesia, mas a que usa verbos corretos e nomes concretos. Dizer errei, quebrei, faltei, prometi além, omiti, menti. A confissão limpa é o contrário da autopiedade e da justificativa. Ela devolve à consciência o chão da realidade. Sem essa primeira pedra, qualquer reconstrução é teatro. Ela não precisa ser pública para ser verdadeira, mas precisa ser clara o suficiente para produzir arrependimento que anda, não remorso que só chora. O justo se levanta porque encara a verdade cedo, antes que o erro cresça músculos. Depois da confissão, vem a correção estruturada. A queda quase nunca é um raio, é sequência. Se a sequência derrubou, ela precisa ser quebrada. O coração honesto pergunta: onde começou? Qual foi o primeiro tanto faz? Que sinal eu ignorei? Quem eu não ouvi? A resposta vira ajustes concretos. Corte a rota por onde o tropeço entrou. Desinstale atalhos, bloqueie acessos, mude horários, altere mesas, reveja promessas. A correção devolve ao caminho os marcos que foram movidos. Ela pode doer, porque encerra facilidades, mas é essa dor que abre a trilha do levantar sustentável. Em seguida, a constância precisa entrar na sala. O levantar do justo não é um salto cinematográfico. É uma coleção de passos pequenos dados todos os dias. A constância trata do básico não negociável: sono preservado, palavra antes de tela, mesa com conversa, trabalho com escopo claro, contas à vista, prestação de contas com alguém confiável, exercício do corpo que limpa a mente. A vida tenta vender o extraordinário como solução. Provérbios insiste que o ordinário bem feito é que levanta. Quando a constância retorna, o chão volta a ter aderência. Você deixa de viver por pico e vale e passa a caminhar em ritmo que suporta o peso da própria história. O método inclui ainda a métrica sensata. Levantar não é sentir-se melhor. É voltar a fazer o que é certo com previsibilidade. Métrica ajuda a alma a enxergar progresso quando a emoção insiste em dizer que nada mudou. Conte dias limpos de um vício, horas dormidas, páginas lidas, conversas feitas, promessas cumpridas, dívidas renegociadas, tarefas concluídas. Anote marcos de paz. Uma noite sem insônia, um não dito com serenidade, um pedido de perdão aceito, um contrato honesto assinado, uma tentação evitada pelo caminho mais longo. Métrica não é prisão, é espelho. Ela celebra o centímetro e aponta o ponto fraco sem humilhar. Há um componente relacional indispensável no levantar: a comunidade mínima. O justo se levanta cercado. Uma pessoa que ora, outra que confronta, outra que ensina, outra que caminha ao lado. Talvez seja a mesma pessoa em várias funções. Talvez sejam várias pessoas em uma função cada. O essencial é que alguém saiba do seu roteiro, possa perguntar sem cerimônia, receba sua mensagem antes do impulso e tenha liberdade para acionar o seu plano de emergência. O segredo mal guardado é o berço das recaídas. A verdade compartilhada é o berço dos retornos estáveis. Quem tenta se erguer no isolamento acaba levantando o mesmo personagem que caiu. O método prevê recaídas e reduz o estrago, não porque as queira, mas porque sabe como somos. Quando o tropeço acontecer, o roteiro já está escrito.
confessar no mesmo dia, reparar o que couber, acionar os limites, ajustar a agenda, retomar a rotina, avisar quem precisa saber. Sem drama performático, sem desistência, sem auto-engano. O tempo entre a queda e o pedido de socorro define muito sobre o próximo capítulo. O justo, quando cai, cai para frente. Aprende, corrige e prossegue. O injusto, quando cai, muda a narrativa para não precisar mudar o caminho. No coração de tudo isso está uma verdade que sustenta como viga. Deus não se cansa de reerguer quem se cansa de mentir para si. É Ele quem dá força para o levantar 7 vezes, não virar esgotamento, mas maturidade. Ele não premia a perfeição, Ele abençoa a fidelidade. Fidelidade é acordar e escolher o próximo certo, mesmo quando ninguém aplaude. É refazer a mesma oração simples. É continuar indo à mesa. É pagar a próxima parcela da dívida. É dizer mais um não ao atalho e mais um sim ao processo. Esse acúmulo teimoso de pequenos acertos constrói a musculatura que o dia mal mede. Se você precisa de um começo prático agora, escreva sua frase de confissão com verbo e nome. Em seguida, escolha a primeira correção estrutural e execute ainda hoje, por pequena que seja. Depois selecione um hábito âncora para os próximos 7 dias, algo tão simples que você não terá desculpa para não cumprir. Avise a uma pessoa. Marque revisões curtas a cada 2 dias. Quando a voz da culpa vier, responda com fatos. Caí, já corrigi isso, cumpri aquilo, vou cumprir aquilo outro. A culpa desarma quando encontra a realidade. E a realidade, quando alinhada à graça, produz o milagre discreto que Provérbios promete. Levantar não como quem finge, mas como quem aprendeu a ficar de pé. Não inveje o atalho. Não tenhas inveja dos maus, nem queiras estar com eles, porque o seu coração maquina violência e os seus lábios falam malícia. Provérbios 24 nos puxa pelo ombro quando o brilho do atalho começa a hipnotizar. Há uma estética sedutora no sucesso que ignora marcos. Números que impressionam, convites que chegam rápido, aplausos que fazem barulho, soluções que prometem cortar caminho. O coração cansado, ferido ou atrasado diante de metas é particularmente vulnerável a essa vitrine. A inveja não nasce porque amamos o mal, nasce porque estamos fartos da demora do bem. E é justamente aí que a sabedoria nos chama de volta. Não deseje a poltrona de quem torce a régua, porque você não está vendo o custo final da mobília. O atalho tem 3 seduções. A primeira é o tempo. Você pode chegar amanhã onde outros levaram anos. A segunda é a dor. Você não precisa enfrentar a conversa difícil nem o processo lento. Há um jeito de parecer inteiro sem passar pelo tratamento. A terceira é o palco. Ninguém vai saber, e mesmo que saibam, não importa. Os resultados falam por si. Em cada uma delas, a verdade responde com sobriedade. Sobre o tempo, toda colheita sem raiz é vento. Sobre a dor, fugir da cirurgia mantém a infecção. Sobre o palco, resultados que exigem mentir não falam por si, gritam contra você no silêncio do travesseiro. A inveja confunde planos de voo. Você olha o auge de alguém e deseja a altitude, sem considerar o tipo de combustível usado. Em Provérbios, o combustível importa mais do que a altura. Há voos que queimam integridade para ganhar metros e, por isso, inevitavelmente caem quando o ar rareia. Há voos que sobem devagar com combustível limpo. Verdade, justiça, diligência, conselho. E por isso atravessam tempestades com menos risco. Quando o coração se pega olhando para o painel alheio, faça a pergunta que devolve sobriedade. Que preço invisível sustenta esse brilho? E que preço visível eu estaria disposto a pagar para permanecer na luz? Não queiras estar com eles. O texto não está prescrevendo isolamento, está desaconselhando comunhão de valores. Caminhar junto forma você. Parcerias, mesas, referências e mentores moldam o que a sua alma chama de normal. Se o círculo aplaude a esperteza que explora, a mentira que protege, a dureza que humilha, você começará a achar virtude naquilo que a Bíblia chama de malícia. Trocar de companhia é muitas vezes o início do levantar.
Procure quem corrige sem humilhar, quem ganha sem esmagar, quem devolve troco quando ninguém vê, quem diz não a contratos que pedem a sua alma na letra miúda. Gente assim parece mais lenta, é apenas mais estável. Como desarmar a inveja na prática? Primeiro, expondo-a à luz. Diga a verdade a si mesmo. Estou desejando o resultado de quem anda torto porque estou cansado. Esse reconhecimento limpa. Depois, reancore-se em missão. Missão é o antídoto do atalho. Ela responde por que você faz o que faz quando ninguém está olhando. Quando a sua agenda volta a servir pessoas e princípios, o palco perde poder. Em seguida, mude o cardápio do olhar. Reduza a exposição a vitrines que inflam e aumente a exposição a histórias de integridade. Biografias de gente que chegou inteira, relatos de reconciliação, bastidores de processos honestos. O olho alimenta o desejo escolhe a estrada. Outra prática é criar um pacto com a própria língua. Inveja costuma vazar por comparação e sarcasmo. Rebaixamos o outro para não admitir que o desejamos. Troque isso por honra seletiva. Reconheça publicamente méritos reais, inclusive de quem você não gosta, e confronte injustiças por amor à verdade, não por gosto de ver quedas. A honra cura a inveja porque transforma a competição em aprendizado. Ao admirar sem se vender, você ressignifica sucesso. Ele deixa de ser troféu contra você e vira inspiração para o seu caminho. No campo das decisões, estabeleça linhas inegociáveis por escrito. Não minto em relatório. Não aceito presente que exige vista grossa. Não prometo prazo que pede sacrificar pessoas. Não negocio com quem despreza vulneráveis. Não entro em sociedade onde não posso discordar. Essas sentenças simples funcionam como guardrails quando a estrada escurece. E quando perder uma oportunidade por causa delas, respire e celebre. Você não perdeu. Você comprou o futuro. Seu nome dormirá. E nomes que dormem são cada vez mais raros. Portanto, mais valiosos. Não invejes. Também implica treinar contentamento. Contentamento não é conformismo, é consciência de suficiente que protege do desespero de provar valor. Escreva o bastante da sua estação. Renda mínima, tempo de descanso, horas com família, nível de exposição, metas cabíveis. Trate o excedente como semente para generosidade e preparação, não como gasolina para a vaidade. Conteúdo suficiente e missão clara reduzem drasticamente o poder da vitrine. Há ainda um gesto de maturidade que desarma a raiz. Assumir que a demora do bem é um professor. A espera ensina a fazer melhor, a conversar melhor, a calcular melhor, a negociar melhor, a dizer não sem culpa, a celebrar sem ostentar. A demora instala profundidade. E profundidade, quando finalmente chega a hora de aparecer, sustenta o peso do próprio nome. Quem sobe vazio precisa de cênico. Quem sobe cheio de verdade precisa apenas trabalhar. Se hoje você se percebe cobiçando o atalho, faça 3 coisas antes do pôr do sol. Desinstale um gatilho de comparação, um perfil, um grupo, uma rotina que te deixa menor. Escreva 2 linhas inegociáveis e coloque-as em local visível. E execute um ato de integridade com custo. Recuse uma vantagem. Conte um dado como ele é. Reduza uma promessa para caber na verdade. A inveja cede quando encontra a ação alinhada. E sob esse alinhamento, Provérbios 24 mantém sua promessa. A esperança de quem caminha direito não será cortada. Você pode até chegar depois, chegará inteiro. E inteiro é a única maneira de permanecer quando o vento muda. Não celebre a ruína do inimigo. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, e quando tropeçar, não se regozije o teu coração, para que o Senhor não veja, e isso seja mal aos seus olhos. Provérbios 24. Toca uma ferida humana. O alívio que sentimos quando quem nos feriu escorrega. O texto não ignora a dor que antecede esse impulso, apenas recusa transformá-la em combustível. Celebrar a queda alheia parece justiça, mas é veneno para a alma. A alegria com a ruína do outro contamina o senso de certo e errado.
adestra o coração a desejar tragédias e, no fim, nos faz parecidos com aquilo que nos feriu. Há uma lógica espiritual aqui. Quem treina o coração a festejar desgraças, treina o coração a amar o mal. O cinismo que aplaude um tombo hoje terá dificuldade de se alegrar com a restauração amanhã. E a sabedoria não trabalha para derrotas, trabalha para restaurações. Deus pesa motivos. Ele não se comove com risos que escondem rancor, nem com memes que disfarçam vingança. Quando a nossa justiça se parece mais com entretenimento do que com reparo, estamos fora da trilha. Não se alegrar não significa negar o mal sofrido, nem romantizar quem nos feriu. Significa não se tornar semelhante ao mal enquanto buscamos justiça. O passo certo é duplo: proteger o que é justo e proteger o próprio coração. Proteger o justo pode exigir denunciar, processar, afastar, testemunhar com precisão, estabelecer limites, cobrar reparo. Tudo isso é legítimo e, às vezes, necessário. Proteger o coração é recusar a embriaguez da vingança. Não reduzir a pessoa a seu pior ato, não transformar a queda do outro em espetáculo, não alimentar uma dieta de humilhação pública que nos anestesia para a dor real por trás das histórias. Quando a ruína do inimigo acontece, o coração ferido quer duas coisas: ver, comentar, ver para confirmar a narrativa interna de que o universo devolve, comentar para experimentar uma pequena vitória emocional. A sabedoria sugere outro roteiro. Primeiro, virar o rosto. Proteger os olhos do banquete da humilhação. Você não precisa assistir a cada detalhe, compartilhar cada fofoca, saborear cada manchete. Segundo, vigiar a língua. Se precisar falar, que seja para fins de verdade e justiça, nunca para palco. Descrever fatos com sobriedade é diferente de gozar da queda. Terceiro, examinar o peito. O que exatamente em mim está sendo alimentado por isso? Se for o desejo de vingança, é hora de orar por limpeza. A oração sincera pelos que nos feriram não banaliza o que fizeram. Desarma o ídolo do acerto de contas que nos escraviza. Há um motivo prático para esse cuidado. Quem comemora a ruína se distrai do próprio caminho. A energia que poderia reconstruir sua casa vira combustível para piadas indiretas e espionagem emocional. A vida fica reativa, posicionada contra alguém, não a favor da verdade. Sem perceber, você perde hora de sono, foco no trabalho, ternura em casa, paz no corpo. O inimigo segue ocupando espaço demais dentro de você, ironicamente, justamente quando você acha que o venceu. Não celebrá-lo é também não alimentá-lo. Mas e a justiça? A sabedoria não pede que a abandonemos, pede que a busquemos sem nos corromper. Isso significa testemunho exato, não inflamado, processos claros, não cruzadas pessoais, consequências proporcionais, não vinganças, reparo objetivo, não humilhação. E sempre que possível, espaço para retorno. A cultura que só sabe punir cria atores profissionais do pedido de desculpas performático. A cultura que combina verdade, consequência e possibilidade de restauração cria adultos. O texto afirma, em outro verso, que não é bom justificar o ímpio nem condenar o justo. Aqui acrescenta: também não é bom fazer da queda alheia nossa festa. Há uma esperança escondida nessa dureza. Quando você recusa a alegria venenosa, abre margem para um outro tipo de alegria, a da própria integridade guardada. Você atravessa a estação de acerto sem perder a doçura. Dorme sem buscar vídeos, trabalha sem roteiros de revanche, ama os seus, sem usar a dor como desculpa para a dureza, ora sem pedir desgraças, como se o céu fosse tribunal de reality show. E, se algum dia a vida colocar o espelho na sua frente, e todos nós tropeçamos, você agradecerá por morar num mundo onde quedas não viram carnaval. Como praticar hoje? Se houve uma queda recente de alguém que lhe feriu, imponha a si 3 contenções. Não consuma conteúdo sobre o caso, além do estritamente necessário para decisões de justiça. Não comente em público. Se precisar tratar, faça-o com quem tem responsabilidade no tema. Ore 2 frases simples. Guarda meu coração do veneno.
e que a verdade faça seu trabalho, em mim, neles e no processo. O B, em paralelo, execute um gesto de reconstrução no seu mundo. Uma conversa que pacifica, um pedido de perdão que falta, um parágrafo de verdade num contrato, uma hora de descanso que devolve ternura. O melhor protesto contra o mal que sofreu é a beleza do bem que você escolhe fazer. E se o coração insiste em saborear a ruína, trate como tentação. Nomeie, confesse, substitua. Substitua por honra a quem merece, por intercessão por quem caiu, por silêncio quando nada edifica, por serviço a alguém vulnerável. O coração aprende pelo que pratica. Em semanas, você perceberá o milagre discreto. A dor perde espeto, a raiva perde palco, a esperança ganha fôlego. Você não ficou ingênuo, ficou livre. E livre poderá levantar 7 vezes sem arrastar correntes de vingança. Porque Deus que nos levanta não nos dá força para chutar quem está no chão, mas para estender a mão e para seguir, de cabeça limpa, de olhos claros, de alma inteira. Campo, antes da casa. Prepara fora a tua obra e apronta-a no campo. Depois, edifica a tua casa. Provérbios 24 corrige nossa impaciência com uma ordem de obras. Primeiro o campo, depois a casa. O campo é o invisível que sustenta o visível. É a base que ninguém aplaude, mas sem a qual a casa vira cenário. Quando a vida derruba, a tentação é correr direto para erguer fachadas. Novas promessas, novos planos, novas postagens, novas compras que parecem começo. A sabedoria nos puxa pelo braço, aponta a terra e diz: volte à preparação. Enquanto o solo não estiver arado, a semente não pegará. Enquanto a cerca não estiver no lugar, a colheita será do vento. Campo antes da casa é o antídoto contra recomeços performáticos. O campo começa no coração e desce para a agenda. No coração, a pergunta é: que valores e limites vão reger o que eu vou construir? Sem essa régua, cada decisão vira refém do humor do dia. Escreva, de forma simples, em que você crê e o que não negocia. Verdade nos números, justiça no trato, misericórdia no tom, diligência no trabalho, descanso legítimo, generosidade com método. Esses marcos são estacas do campo. Quando a pressão aumentar, você saberá onde amarrar a tenda. Na agenda, o campo é rotina e processo. Sem rotina, a casa depende de euforia. Sem processo, ela depende de improviso. Como campos não florescem com improviso, o recomeço pede disciplina mansa. Hora de acordar, hora de parar, hora de palavra, hora de mesa, hora de foco profundo, hora de silêncio. É simples e revolucionário. Preparar a obra fora também significa acertar o lado de fora da porta de casa, as finanças. O campo financeiro é a terra onde crescerão paz ou ansiedade. Comece pelo mapa, não pela culpa. Quanto entra, quanto sai, quanto deve, quanto reserva. Diminua o que suga a vida sem devolver valor, renegocie com verdade, corte promessas que exigem milagre, instale uma pequena reserva automática para que o imprevisto não roube a paz. Se for preciso adiar a casa, o projeto vistoso, a expansão, a reforma, adie. Aos olhos apressados, parece atraso. Aos olhos de Provérbios, é fundamento. Casas sob solidez financeira casam melhor com noites de sono. O campo inclui alianças e conselhos. Antes de erguer paredes, confirme quem constrói com você. Gente certa no campo evita ruínas na casa. Chame para perto quem confronta sem humilhar, quem soma competência à ética, quem respeita seus marcos, quem não compra seu encanto e não vende a sua alma. Definam por escrito papéis, expectativas, prazos, critérios de sucesso e de recuo. O campo é lugar de conversa difícil e transparente. A casa agradece do lado de dentro quando a chuva cai. Campo também é preparo técnico. Estude o que você faz, refine ferramentas, simplifique processos, escreva checklists, desenhe fluxos, teste em pequeno o que pretende lançar em grande. Há recomeços que falham não por falta de fé,
mas por excesso de improviso romântico. Fé não dispensa método, dá sentido a ele. Quando o texto manda aprontar a obra no campo, convida você a transformar lições da queda em melhorias de processo. Onde deu errado? O que faltou? O que pode ser automatizado? Qual gargalo precisa de uma solução? A humildade que aprende com o tropeço multiplica a chance de permanecer de pé. Em casa, campo antes da casa protege relações. Campo é conversa antes de promessa, pedido de perdão antes de redecoração, presença antes de presente, rotina de honra antes de viagens e fotos. Se a relação rachou, não pinte as paredes. Trate o alicerce. Combine linguagem e horário para assuntos difíceis. Reinstale jantares simples. Reduza telas nas horas críticas. Reparta tarefas com justiça. Definam um plano de reconciliação que caiba na semana. O afeto mora bem em casas com campo cuidado. Sem isso, a decoração vira distração cara. No trabalho, campo é claridade de escopo e acordos. Propostas que brilham sem especificação são tempestade anunciada. Alinhe expectativas, escreva entregáveis, defina o que está dentro e fora. Negocie prazos que considerem gente e qualidade. Se necessário, recuse o contrato que pede correr sem ar. A casa construída sobre contratos turvos parece grande. Desaba quando o vento do "mas eu entendi diferente" sopra. Campo claro, casa segura. Há ainda um aspecto espiritual do campo que sustenta todo o resto. Fora também é o lugar secreto. A preparação que ninguém vê é a mais decisiva. Palavra ruminada, oração com nomes, confissão curta, gratidão anotada, intercessão pelos seus e pelos de fora, silêncio para escutar. Essa terra, lavrada diariamente, torna o coração menos reativo e mais governado. O resultado aparece na casa. Fala mais mansa, decisões mais limpas, coragem menos barulhenta, perseverança menos teatral. Deus costuma abençoar lugares onde a raiz é mais profunda do que a flor. Talvez você se sinta atrasado e ache que não tem tempo para preparar campo. É justamente por estar atrasado que você não pode pular etapas. O atalho dá sensação de avanço e instala dívida estrutural. O campo dá sensação de demora e instala estabilidade. Escolha: aparência agora ou segurança depois. A resposta define se você precisará levantar 8, 9, 10 vezes pelos mesmos motivos, ou se as próximas quedas serão por novas frentes com aprendizados maiores. Comece pequeno e concreto. Escolha 3 linhas de preparo para hoje. Uma de rotina, bloco de palavra e silêncio de 10 minutos, irremovível. Uma de finanças, mapear despesas fixas e cancelar uma assinatura supérflua. Uma de relação, uma conversa honesta com pedido objetivo e combinado simples. Amanhã repita e some uma linha técnica. Checklist de tarefas essenciais, com tempo estimado real. Em uma semana, você notará o campo mudando de textura. Em um mês, a casa poderá subir sem o estalo que você já conhece. E quando o próximo vento vier, porque ele virá, encontrará cercas firmes, solo fofo para absorver impacto e sementes lançadas que não desistem por causa de um dia nublado. No fim, campo antes da casa é a música baixa e constante que sustenta a melodia da vida. Não impressiona, mas protege. Não viraliza, mas permanece. É o bastidor onde Deus trabalha com você, longe dos holofotes, para que, quando os holofotes acenderem, você não precise encenar. A casa que se levanta depois de preparar o campo não volta a cair pelo mesmo motivo. E é assim que a promessa do levantar 7 vezes deixa de ser sobrevivência e vira maturidade. Cada recomeço mais silencioso, mais profundo, mais verdadeiro. Testemunho sem vingança. Não testemunhes sem causa contra o teu próximo, nem enganes com os teus lábios. Não digas: "Como me fez, assim lhe farei. Pagarei a cada um segundo a sua obra." Provérbios 24 coloca freios no impulso mais compreensível de quem caiu e se levantou ferido. Transformar dor em roteiro de vingança. Depois de perdas e injustiças,
a mente tenta se equilibrar com narrativas. Eu só estou contando os fatos. As pessoas precisam saber. Se eu não expuser, ninguém aprende. Agora é minha vez. Às vezes é verdade. Há fatos que precisam ser ditos, processos que exigem denúncia, estruturas que só mudam quando a luz chega. Mas a sabedoria não nos dá um microfone sem antes ajustar o coração. Ela separa justiça de vingança, testemunho de espetáculo, verdade de malícia. Testemunhar com causa é primeiro responder à pergunta: para quê? Se for para reparar, proteger, corrigir, prevenir, o caminho é um. Se for para humilhar, vingar, ganhar plateia ou punir com likes, o caminho é outro. E ele passa longe da rota da sabedoria. Com causa também significa com método, fatos verificáveis, contexto suficiente, nomes na medida, canais adequados, intenção limpa, abertura para contraditório. A verdade que busca reparo escolhe a forma que maximize chance de justiça e minimize dano colateral. Ela respeita a gente, inclusive quando precisa firmemente apontar um erro. Provérbios 24 desarma nossa tentação de reescrever a balança. Pagarei como me fizeram. Vingar-se parece devolver dignidade, mas na prática, delega o comando da sua história ao mal sofrido. Você passa a viver contra alguém, não a favor da verdade. A alma entra em dívida de atenção. Vigia, coleciona, calcula. O travesseiro vira planilha. A voz, mesmo mansa, carrega ferro. A promessa de paz posterior não chega, porque a vingança é um poço sem fundo. Cada acerto cobra outro acerto, cada exposição pede outra exposição, e a cidade assiste sem curar. O testemunho que nasce da vingança pode até derrubar um nome, mas derruba junto pedaços do seu. Como então falar de modo justo quando necessário? Primeiro, aterrissando no fato. Escreva o que aconteceu em linguagem de ocorrência, não de fofoca, data, lugar, ações, impactos. Corte adjetivos, mantenha verbos. Segundo, procurando o canal devido, quem tem autoridade para agir. Chefia, compliance, conselho, justiça, mediação, terapia familiar. Falar no lugar certo é respeitar o objetivo da fala. Terceiro, convidando testemunhas corretas. Pessoas que viram ou ouviram podem corroborar sem transformar o processo em torcida. Quarto, praticando proporção. Diga o suficiente para proteger e reparar, silencie o que, dito, só serve para ferir mais gente e acender fogueiras. Quinto, aceitando consequência. Verdade limpa nem sempre garante aplauso. Às vezes, isola por um tempo, mas isola ao lado de Deus, e isso é abrigo. Testemunhar sem enganar inclui recusar exagero e lacre. Exagero infla para funcionar, lacre humilha para ensinar. Os dois são atalhos. A verdade que liberta não precisa de maquiagem nem de ironia afiada. Ela se firma por si, sustentada por paciência e por um plano de ação. Mesmo quando o outro nega ou distorce, você permanece no chão dos fatos e nas vias institucionais. Do lado de fora, pode parecer menos efetivo do que o escândalo imediato. Do lado de dentro, mantém a alma inteira, e isso decide como você atravessa o restante do caminho. Há ainda uma camada íntima, o testemunho que damos com a vida. Depois da queda e do levantar, o mundo observa nossas escolhas microscópicas. Elas falam quando a boca se cala. Palavra cumprida no prazo. Dinheiro tratado com luz. Descanso honrado sem culpa. Reconciliações buscadas com humildade. Generosidade sem vitrine. Mansidão que não cede à injustiça, mas também não se embriaga com a briga. Esse testemunho silencioso acumulado corrige narrativas mentirosas com uma arma que fofoca nenhuma derruba. Consistência. Quem insiste na verdade como hábito não precisa gritar a verdade como espetáculo. Mas e quando calar parece compactuar? Então fale, porém fale como quem ama a realidade. Aponte a ferida para que seja tratada e proteja os vulneráveis que sangram. Se o ambiente não oferece canais, crie-os com aliados. Se não há aliados, busque instâncias externas.
Só não entregue sua alma à raiva, nem faça da justiça um show. Enquanto isso, continue fazendo o bem ao alcance do seu braço. Isso poupa a cidade de incendiar-se inteira enquanto você busca o conserto de uma rua. No âmbito doméstico, testemunho sem vingança é dizer a verdade que reconstrói. Quando você age assim, acontece isso. Eu preciso disso. Vamos combinar aquilo. Sem dossiês, sem ironia, sem auditoria de meses. Conversas exatas, consequências proporcionais, revisões no calendário. Em amizades, é recusar triangulações. Não falar de A com B quando A não está. Não armar quedas para A aprender. Não usar confidências como munição. Em trabalho, é registrar por e-mail o que foi decidido, dar feedbacks objetivos, escalar quando necessário, proteger quem não tem voz sem transformar o outro em monstro de desenho. Se você foi ferido por mentiras, a vontade de pagar será real. Trate-a com a mesma honestidade com que tratou sua queda. Nomeie o impulso. Confesse a Deus. Peça freios práticos. Amigos que leem o que você vai postar. Prazos antes de enviar respostas inflamadas. Jejum de redes em dias de sangue quente. Compromisso de só falar nos canais responsáveis. Enquanto isso, invista na sua casa. Leia, trabalhe, descanse, ame os seus, faça o próximo certo. A vingança rouba a vida. A justiça, bem buscada, devolve. A promessa por trás desse capítulo é que Deus não é cego nem indiferente. Ele pesa corações, vê corredores escuros, enxerga o que a câmera não pega. Confiar nisso não é passividade, é descanso para não se corromper no processo de reparar. Levantar 7 vezes inclui aprender a falar como quem cura, não como quem queima. E no fim, quando o pó baixar, você vai agradecer por não ter deixado que a dor decidisse a sua língua. Porque casas que ficam de pé são feitas também de palavras que sustentam. E palavras sustentadas por Deus não precisam de vingança para ter peso. Porta da fortaleza. Com sábios se vence a cidade dos fortes. Em Provérbios 24, a força que permanece não é a dos muros altos, é a da mente e do coração bem governados. Cidades caem quando a porta cede. Pessoas desabam quando o caráter desguarnece. A imagem da fortaleza nos ajuda a pensar resiliência para além de músculos e bravatas. Sabedoria é engenharia de defesa. Não para viver trancado, mas para abrir e fechar com critério. Portas não existem para impedir a vida, existem para administrá-la. Quem aprende a ser porteiro de si mesmo atravessa vendavais com menos dano, porque sabe o que entra, o que sai e o que jamais passa. A muralha é o conjunto de convicções profundas, verdades não negociáveis que circundam seu nome. Não minto em relatório, não humilho para liderar, não vendo meu descanso, não aceito vantagem que pede sombra, não transformo pessoas em degraus. Essas frases escritas e revisitadas são pedras. Entre pedras e pedras, argamassa. Hábitos que as mantêm unidas. Palavra antes de tela, mesa diária, sono preservado, prestação de contas com gente de verdade, exercícios que limpam a mente, finanças à luz, trabalho com escopo, silêncio que decanta. Muro sem argamassa racha. Convicção sem rotina vira discurso. A torre de vigia é o discernimento. Do alto você enxerga padrões, como o cansaço vira agressividade, como a fome vira compra, como a carência vira flerte, como a pressa vira promessa grande demais, como a vaidade vira exposição. Vigilância não é paranoia, é leitura de terreno. O vigia toca a trombeta quando vê poeira no horizonte. O alerta a tempo é graça aplicada. Hoje não respondo sob adrenalina. Hoje não saio sozinho para esse encontro. Hoje desligo o celular às 10. Hoje peço ajuda antes de dizer sim. Quem cultiva a torre evita lutar corpo a corpo com cada tentação. Interrompe a estratégia antes. Mas toda fortaleza se decide na porta. A porta é a vontade treinada. Sem porteiro, o muro alto serve pouco. O porteiro avalia intenções. O que quer entrar é bem. É neutro. É perigo disfarçado. A voz doce que pede exceção. O elogio que pede fidelidade cega. A oportunidade que exige mentira mínima.
a conversa que aciona a vaidade, a imagem que sequestra a imaginação, tudo pede passagem. O porteiro educado pergunta: isso serve ao que Deus está construindo em mim? Isso preserva os marcos? Isso cabe na minha missão? Isso rouba meu descanso, minha paz, minha verdade? Quando a resposta é não, a porta permanece fechada com cortesia e firmeza. O não de hoje é o sim de amanhã, aquilo que vale. Fortaleza sábia não confunde dureza com segurança. Travas demais viram prisão. Por isso, a cidade do justo tem portas que se abrem para a misericórdia, para a correção, para a festa limpa, para a generosidade estratégica, para a inovação que não vende a alma, para a amizade que confronta. O equilíbrio é simples: abrir sem dissolver os marcos, fechar sem negar humanidade. Isso se pratica com liturgias de entrada e saída. Entrada: o que deixo entrar nas primeiras horas do dia. Palavra, oração, silêncio, um plano realista. Saída: como fecho o dia. Gratidão específica, revisão breve, pedido objetivo, telas desligadas. Essas duas dobradiças tornam a porta suave e firme. Em batalhas concretas, a fortaleza se prova por protocolos. Sob pressão, improviso trai. Tenha listas curtas para horas críticas. Protocolo de conflito: calar, escrever, dormir, revisar, falar com fatos e pedido claro. Protocolo financeiro: não comprar sob euforia ou tristeza, esperar 24 horas, consultar orçamento, pedir opinião. Protocolo de exposição: não postar sob raiva, não responder provocação pública, buscar o canal certo. Protocolo de tentação: avisar alguém, mudar o ambiente, caminhar 15 minutos, substituir estímulo por tarefa manual simples, orar em voz baixa com frase curta. Protocolo de esgotamento: reduzir ao essencial, adiar o que não é vida, pedir ajuda, dormir. Protocolos preservam a porta quando o porteiro está cansado. A fortaleza do sábio tem guarnição, gente dentro que cuida de dentro. Nomes que podem entrar sem anúncio e tocar trombeta quando você insiste em abrir a porta errada. Gente que não compra seu encanto, que lê sua cara, que conhece seu roteiro, que tem permissão para dizer não olhando nos seus olhos. Guarnição impede que você vire senhor de si, o posto mais perigoso de todos. Na multidão de conselheiros, segurança. A cidade com guardas bem treinados resiste a cercos mais longos. Há inimigos que não chegam com escada, chegam por túneis. Ressentimento, orgulho, preguiça, auto-engano. Fortaleza exige saneamento básico, esgotos limpos, rachaduras tratadas, umidade combatida. Ressentimento se drena com perdão objetivo e reparo praticado. Orgulho se trata com confissão e serviço discretos. Preguiça se enfrenta com rotina mínima e metas do tamanho da realidade. Auto-engano se desfaz com exame diário. 2 minutos para perguntar: onde forcei a régua? O que preciso endireitar amanhã? A quem devo comunicar? Cidade limpa por baixo não desaba por dentro. E quando a muralha já rachou? Não adianta pintar. Chame pedreiros, feche a rua, contenha curiosos, trabalhe na luz. Pedreiros, conselheiros, terapeutas, mentores, amigos. Feche a rua, reduza a exposição enquanto reconstrói. Contenha curiosos, não alimente espetáculos. Luz, números verdadeiros, pedidos de perdão, cronograma de obra. Reconstrução franca evita colapsos maiores. O tempo de obra pode ser longo. A paz que volta paga o investimento. No centro da cidade, um pátio amplo, lugar da presença de Deus. É Ele quem sustenta a fortaleza por dentro. Sem esse centro, a cidade vira máquina de controle, com ele vira espaço de vida. A presença de Deus derruba ídolos, amacia a dureza, dá coragem mansa, enche de alegria limpa. Você não guarda sua cidade sozinho. Há uma mão sobre a sua, ensinando a arte de fechar e abrir. Fechar para o que rouba a vida, abrir para o que a dá. Prática para hoje. Escreva 3 sentenças que serão suas pedras de muro nesta estação. Liste 2 hábitos, argamassa que você manterá nos próximos 7 dias. Defina um protocolo simples para a sua área mais vulnerável. Convide um guarda para a guarnição.
e dê a ele autoridade explícita. À noite, feche o portão. Desligue telas. Agradeça por 3 coisas. Anote um ajuste. Ore uma frase. Em poucas semanas você notará que a poeira no horizonte já não vira invasão. E quando o vento bater forte, a sua cidade não será ilesa, mas ficará de pé. Porque a porta da fortaleza, guardada com sabedoria, é a primeira resposta de quem aprende a levantar 7 vezes sem perder o coração no processo. Não armes contra quem anda reto. Não armes ciladas, ó ímpio, contra a morada do justo. Não assoles o seu descanso. Provérbios 24 denuncia um jogo antigo. Quando a retidão incomoda, o torto arma. Às vezes, a armadilha é explícita. Sabotagem, difamação, boicote. Na maior parte das vezes, vem por meios sutis, convites que pedem exceções, elogios que pedem favores, pressões de prazo que pedem meia-verdade, testes de lealdade que pedem silêncio conveniente. O texto fala ao injusto, mas educa o justo. Reconheça o tabuleiro, não se contamine, não responda com a mesma moeda, fortaleça o descanso e proteja a morada, sua casa, seu nome, seus limites, sua paz. Armadilhas prosperam em 3 terrenos: nebulosidade, vaidade e pressa. Nebulosidade: contratos vagos, conversas sem registro, papéis, depois a gente acerta. Vaidade: sede de aprovação, necessidade de pertencer a qualquer custo, fome por palco. Pressa: metas irreais que transformam exceção em regra. O justo se protege clareando o terreno. Tudo o que importa vai por escrito. Expectativas são alinhadas. Não vira palavra técnica e não ofensa. Reuniões terminam com atas simples, presentes, e favores seguem política visível. Ao iluminar, você reduz esconderijos. Gente que arma prefere escuridão. Não assoles o seu descanso. O descanso do justo é alvo porque é fonte. Quem descansa decide melhor, fala com menos veneno, percebe manipulações, tem margem para recusar. Por isso, uma estratégia recorrente de quem arma é sequestrar suas horas de sono e seu sábado. Urgências encenadas, notificações a qualquer hora, demandas que ignoram combinados. Responder a isso não é bravata, é borda. Defina horários sagrados, silencie telas, devolva pedidos fora de hora com alternativas no horário combinado. Eduque o ambiente pelo exemplo. Descanso não é prêmio, é disciplina de guerra. Sem ele, o justo vira presa fácil. Quando a armadilha é pessoal, alguém investe em sua queda, o Manual de Provérbios sugere 3 movimentos. Primeiro, precisão. Registre fatos, guarde evidências, responda com objetividade, sem adjetivo, na cadência que protege a alma. Segundo, proporção. Não transforme cada farpa em batalha campal. Concentre energia no que ameaça marcos reais: verdade, justiça, reputação, integridade de processos. Terceiro, elevação. Não desça ao terreno do sarcasmo e da fofoca. Escolha canais institucionais, preserve ausentes, refute com serenidade. A malícia quer ringue, a sabedoria oferece auditoria. Mas e se mexerem no meu nome? O nome do justo é patrimônio e deve ser guardado. Guardar não é responder a todo boato, é responder de modo que qualquer exame futuro o encontre no mesmo lugar. Fatos, cronologia, testemunhas, números. Publique o necessário quando for público. Silencie o que alimenta espetáculo. Processe o que exige justiça. Perdoe o que exige apenas maturidade. Faça do seu histórico o seu advogado. Consistência anula campanhas, ainda que não as cale no dia. Deus pesa corações e pesa também arquivos. Há armadilhas que tentam te tornar o injusto pelo cansaço. A pessoa provoca até você explodir. Então, grava a explosão e exibe como prova. É por isso que o capítulo anterior importava. A porta da fortaleza. Sob provocação, reduza a exposição, chame testemunha. Leve a conversa para ambiente mediado. Troque voz por texto quando necessário. Pare para respirar. Durma antes de enviar.
Se cair, confesse, repare, retome o padrão. O inimigo do justo adora o instante sem método. O justo reduz instantes sem método ao mínimo possível. Outra tática das ciladas é oferecer atalhos de paz. Aceita isso e paramos. Só assina aqui. É melhor para todo mundo. Paz verdadeira não exige mentira, apenas custo. Se a paz sugerida pede torcer marcos, recuse com respeito e proponha caminho que caiba na verdade. Você pode perder tempo, contrato, acesso, ganhará sono, futuro e o tipo de respeito que não depende de humor alheio. A cidade observa. No longo prazo, portas limpas se abrem para quem não vende a consciência para encerrar ruído. E se você perceber que, em algum momento, foi quem armou? A sabedoria convida ao desarme. Confesse, repare, retire o laço, restaure o descanso de quem você ameaçou. O Redentor de Provérbios defende o justo e transforma o injusto que se rende à verdade. Não há vergonha em desfazer obra torta, vergonha é sustentá-la por orgulho. O mundo não precisa de mais gente esperta, precisa de gente que, tendo sido esperta, escolhe ser sábia. No lar não armes nascem coisas pequenas, cutucadas que expõem o outro em público, ironias, brincando, cobranças em hora imprópria, alianças com filhos contra o cônjuge, bloqueios silenciosos, punições com afeto. O justo zela pela morada formando trilhas de confiança. Combinar críticas em privado, elogiar em público, marcar conversas difíceis em horários de glicose alta, não usar segredos como munição. A casa onde não se armam ciladas é campo fértil. Cresce respeito, volta o riso, moram os sim generosos. No trabalho, não armes significa processos que não dependem de heróis, metas que não pedem milagre, política de conflito clara, compliance que funciona, RH que não é enfeite, liderança que protege os vulneráveis e não fecha com o barulho do forte. É institucionalizar a integridade para que o justo não precise de sorte. Isso dá trabalho, dá, sobretudo, segurança, e bons nomes permanecem onde sistemas bons guardam. Se a sua morada foi invadida e seu descanso assolado, tome 3 medidas hoje. Clarifique por escrito o que é inegociável nesta estação. Reinstale um bloco de descanso real. Aborde uma cilada específica com luz e método. Escolha canal, descreva fatos, proponha saída limpa. Em paralelo, alimente a alma. Palavra breve, oração com nomes, mesa que desarma, caminhada que limpa. O justo cai e se levanta porque não luta só. Deus é guarda de cidade e defensor de descanso. Ele vê armadilhas, desfaz nós, expõe sombras, honra quem escolhe a luz e devolve no tempo certo a paz de morar sem medo dentro do próprio nome. A lição do terreno com espinhos. Passei pelo campo do preguiçoso. Eis que estava todo cheio de urtigas, a sua superfície coberta de espinhos, e o seu muro de pedra em ruínas. Vi, e eu mesmo o considerei. Vi, e recebi instrução. Provérbios 24 nos entrega uma aula a céu aberto. Não é teoria sobre preguiça, é diagnóstico visual sobre abandono. A cena é pedagógica porque não acusa, descreve. Mato alto, espinhos, muro caído. O problema não começou grande, foi crescendo em silêncio, milímetros por dia. O dono não era necessariamente maldoso, pode ter sido adiado, distraído, sempre ocupado com outra coisa. A terra não negocia com agendas. Se você não cultiva, o mato cultiva por você. O texto sugere 4 sinais de alerta. Primeiro, urtigas, pequenas irritações que machucam a pele da rotina. São os atrasos crônicos, as respostas atravessadas, as tarefas que empurramos, a papelada acumulada, a louça que vira parede. Urtigas não derrubam sozinhas, mas drenam energia, deixam tudo mais difícil, aumentam o atrito. Segundo, espinhos cobrindo a superfície. Aquilo que impede até o primeiro passo. Quando o terreno chega a esse ponto, a simples ideia de começar desanima. O coração adota um mantra cansado. Depois eu vejo. Terceiro, muro em ruínas.
Limites quebrados. Sem borda qualquer animal entra. Qualquer semente de fora germina, qualquer vento leva. Quarto, o olhar que aprende. Vi, considerei, recebi instrução. A sabedoria não zomba do terreno alheio. Pergunta ao espelho: onde meu campo se parece com isto? A preguiça em Provérbios raramente é apenas deitada no sofá. Muitas vezes é ansiedade disfarçada, perfeccionismo que procrastina, fuga para telas, hiperatividade que evita o essencial. Mentalidade de emergência permanente que nunca investe no importante. O campo com espinhos é um retrato da vida em que o urgente sequestrou o lugar do vital. O antídoto não é um discurso de heroísmo, é um plano mínimo que reabre caminho com gesto pequeno e repetido. Comece por limpar uma faixa. Não tente salvar o terreno inteiro num dia. Escolha 1 metro de cerca e reconstrua. Na prática, 3 frentes: rotina, borda e foco. Rotina mínima. 3 hábitos âncora que cabem mesmo nos piores dias. 10 minutos de palavra e silêncio pela manhã. 15 de ordem visível. Mesa, pia, papelada. 30 de movimento para o corpo. Esses 3 tocam alma, casa e saúde. Em 2 semanas, a sensação de desordem cai, porque há ilhas de ordem que se repetem. Borda. Reinstale um muro simples com 2 tijolos, horário de parar e política de tela. Um alarme que diz, basta por hoje, e uma regra de ouro para as últimas horas. Nenhuma rede, nenhum e-mail, nenhuma compra. Isso devolve ao corpo a chance de reparar e à mente a chance de clarear. Foco. A tarefa verdade do dia, aquela que, feita, puxa outras junto. Escreva-a na primeira linha da manhã e proteja-a com 45 a 90 minutos de concentração sem interrupções. Em seguida, arranque as primeiras urtigas. Liste 5 pequenos incômodos que você tem adiado e resolva 2 hoje, 2 amanhã, 1 no terceiro dia. Chamada necessária, conta para renegociar. E-mail curto que encerra um ciclo. Conserto barato, descarte de tralha que ocupa sua visão. O efeito é desproporcional. Remover urtigas devolve a sensação de governabilidade, e governabilidade alimenta motivação legítima. Com menos picadas, você anda melhor e decide com menos irritação. Quanto aos espinhos, use ferramentas. Espinhos são tarefas com fricção alta. Projetos nebulosos, reformas grandes, conversas delicadas, mudanças de hábito. Escreva o primeiro passo físico e pequeno de cada um. Agende no calendário e peça a alguém para cobrar. Esboçar 3 bullets do projeto. Ligar para marcar avaliação técnica. Preparar 2 pontos e um pedido para a conversa. Comprar legumes já cortados para facilitar a janta de amanhã. Não dependa de vontade, dependa de agendamento e de facilitação. Se possível, terceirize parte da limpeza inicial. Uma ajuda pontual paga para desentupir o começo. Às vezes, uma tarde com reforço vira a diferença entre meses de paralisia e semanas de progresso. Repare no muro. Onde seus limites cederam? Horas de trabalho que engolem a noite? Gente que atravessa sua paz sem pedir licença? Gastos que passam do orçamento porque é só agora? Conte a verdade em voz alta e reinstale marcos. Comunique aos envolvidos com cortesia e firmeza. Neste horário não respondo. Este tipo de pedido passa por esta regra. Este gasto não cabe. Aqui está o plano. Muro não é hostilidade, é amor pelo que você guarda. E quando alguém tentar chamar seu muro de frescura, lembre-se de que cercas boas protegem a colheita. Quem ama sua paz, aprende a respeitá-las. A lição do terreno com espinhos inclui humildade, pedir ajuda antes do colapso. Chame uma dupla para mutirão de campo por 2 horas no sábado. Cada um cuida de um cômodo, revisa papéis, põe roupa para girar, prepara refeições simples, faz lista de compras. Troque ajuda com outra família ou amigo. Um cuida das crianças, enquanto o outro limpa o campo. Depois invertem. Ajuda concreta vence a vergonha que prefere manter o mato e salvar a aparência. A cidade melhora quando campos vizinhos se emprestam ferramentas.
Em termos de coração, reconheça a narrativa que alimenta seus espinhos. Sem pressão, eu não funciono. Sou assim mesmo. Quando eu tiver tempo, eu organizo. É muita coisa para mim. Narrativas são sementes. Substitua por frases que criam trilho. Faço o próximo pequeno. Eu consigo com ajuda. 10 minutos resolvem uma parte. Hoje eu restauro 1 metro de cerca. Repita-as enquanto age. O cérebro aprende por repetição somada à experiência. Dizer e fazer selam o novo caminho. Se o seu campo espiritual está áspero, aplique a mesma engenharia. Uma leitura breve e honesta de Provérbios 24, uma oração de 2 linhas com nome e verbo simples, um agradecimento específico à noite, um pedido concreto para amanhã. Acrescente, quando possível, um salmo lido em voz baixa e um versículo escrito à mão. Espiritualidade desatolada é menos sobre sensação e mais sobre constância na fonte. Aos poucos, a doçura volta, a voz de Deus reeduca desejos e a alma reencontra a estrada. Por fim, aprenda com o narrador do provérbio. Vi, considerei. Recebi instrução. Faça do seu terreno uma sala de aula. Tire fotos do antes e depois, não para a rede, mas para a memória. Marque no calendário as pequenas vitórias. Celebre sem estardalhaço. E quando a preguiça sofisticada vier, aquela que se veste de atividades irrelevantes, sorria e volte para a faixa do dia. O campo responde. Espinhos cedem a mãos teimosas. Urtigas saem com luvas e paciência. Muros renascem com pedra sobre pedra. E sob esse cuidado, a casa que você está erguendo deixa de ser ensaio e vira endereço. O justo cai e se levanta. O campo cai em espinhos e se faz jardim, quando a sabedoria vira enxada diária na mão. 7 levantes. Chegou a hora de juntar as ferramentas e transformar Provérbios 24 em rotina. Quedas não são manchetes da sua identidade, são pontos de virada para quem aprende a se levantar com método. Vimos que a força se mede no dia da adversidade, que casas sólidas se erguem com sabedoria, entendimento e conhecimento, que conselhos viram estratégia, que a palavra é mel que nutre, que resgatar vidas exige presença e coragem, que o justo levanta melhor quando confessa, corrige e persevera, que o atalho sem raiz não merece inveja, que a ruína do inimigo não é festa, que o campo vem antes da casa, que a justiça recusa a vingança travestida de testemunho, que caráter é porta de fortaleza, que não se arma contra quem anda reto, e que terrenos com espinhos se recuperam com enxada diária. Tudo isso aponta para uma mesma decisão. Não deixar que o chão seja destino. Levantar 7 vezes não é número mágico. É a disciplina de recomeçar quantas forem necessárias até que a queda deixe de ditar sua narrativa. Talvez você carregue a sensação de atraso, vergonha ou cansaço. A boa notícia do texto é que Deus não negocia com a sua performance. Ele se alia à sua verdade. Quando o coração baixa as armas da autojustificação e admite o que é, a graça entra pela porta principal. Ela não infantiliza, não passa a mão na cabeça, não oferece teatro. Oferece presença, mapa e força para o próximo passo. A teologia de Provérbios é prática. Deus enxerga motivos, ama o justo que volta para a luz, protege o descanso de quem rejeita atalhos, honra marcos que se mantêm no lugar, dá sabedoria a quem pedem com humildade e sustenta o corpo inteiro de quem escolhe caminhar na verdade, mesmo que mais devagar. Então respire e escreva a sua frase de confissão com verbo e nome. Diga a si mesmo, em voz baixa, o que precisa ser dito sem maquiagem, porque é essa frase que abre o canteiro da reconstrução. Em seguida, execute um gesto de correção que quebre a sequência da última queda. Troque a rota, bloqueie um caminho de tropeço, renegocie uma promessa que ultrapassou a realidade, devolva o que não é seu, marque a conversa que você vinha evitando. Não espere vontade completa para agir, a vontade se reeduca enquanto você anda, e enquanto anda, reinstale a constância simples que dá estrutura. Palavra antes de tela, mesa com presença, sono preservado, trabalho com escopo,
prestação de contas com alguém que te ama o suficiente para dizer o que você não quer ouvir. Agora, consagre 3 microdecisões para as próximas 24 horas, porque destinos se reescrevem em centímetros. A primeira diz respeito à verdade. Um ajuste concreto que cabe hoje, por menor que pareça, e que você poderá apontar amanhã sem precisar explicar. A segunda toca a atenção. Um corte claro que devolva foco. Um perfil silenciado, um horário sem notificações, um passeio sem fones para a mente respirar. A terceira mexe na reparação. Um pedido de perdão enviado, um débito renegociado com honestidade, um agradecimento específico a quem sustentou você no dia mau. Faça, registre, conte a alguém de confiança. Quando o cansaço soprar que não adianta, responda com fatos, não com slogans. Eu já comecei. É assim que a esperança deixa de ser abstração e volta a bater ponto. Guarde também sua mesa de conselhos. Não caminhe sozinho, especialmente quando a sombra parecer mais larga do que a estrada. Volte a cada 7 dias para revisar o que funcionou, corrigir o que falhou, celebrar o que avançou 1 centímetro que seja. Sem essa mesa, a queda vira segredo que cresce. Com ela, vira aula que se consolida. E se em algum momento você escorregar de novo, encurte o espaço entre o tropeço e o pedido de ajuda. O justo cai para frente porque o primeiro ato após cair é levantar o telefone, não levantar defesas. Por fim, descanse naquilo que não muda quando tudo muda. Deus pesa corações e não se cansa de firmar os passos de quem escolhe a luz. Ele sabe das tempestades que você atravessou, das portas que se fecharam na sua cara, das escolhas ruins que te custam mais do que você gosta de admitir, dos nomes que precisou engolir e das noites que precisou atravessar sem aplauso. Ele também sabe do bem silencioso que você fez, das restituições discretas, dos nãos que ninguém viu, dos sims que te custaram palco e te deram sono. Levantar 7 vezes no fim é dizer, eis-me aqui 7 vezes, até que a vida aprenda a obedecer ao compasso dessa entrega. Se este capítulo encontrou você no chão, que ele seja a sua alavanca. Levante-se hoje com uma verdade dita, uma rota cortada e um passo dado. Amanhã repita. Em 1 semana haverá sinais visíveis de obra, menos espinhos, mais cerca, portas com dobradiças novas, salas com ar. Em 1 mês você reconhecerá o milagre discreto. A queda continua doendo, mas já não define. E quando o próximo vento vier, porque ele virá, encontrará um coração que sabe como respirar, como pedir ajuda, como ordenar a casa, como esperar com coragem. É isso que Provérbios 24 promete e entrega a quem pratica. Um levantar que deixa de ser emergência e vira estilo de vida. Se esta mensagem falou com você, transforme escuta em passo. Escreva nos comentários em uma frase. Qual será o seu primeiro levantar nas próximas 24 horas? Uma verdade ajustada, uma rota cortada, um pedido de perdão, uma rotina reinstalada? Vou ler e orar pelo seu compromisso. Se o conteúdo edificou sua fé e clareou sua caminhada em Provérbios 24, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. Isso ajuda a palavra de Deus a alcançar quem precisa. Compartilhe este vídeo com alguém que está no chão e precisa de força para recomeçar hoje. Salve na sua playlist de estudo bíblico para rever durante a semana. E siga a nossa série em Provérbios. No próximo episódio, vamos dar o próximo passo juntos. Até lá, mantenha o coração firme, a verdade acesa e o ritmo das pequenas fidelidades que levantam 7 vezes.